Obrigada, Jesus, obrigada por tudo. Nós te amamos muito e entramos na tua presença com confiança, com alegria. Eu tenho uma alegria imensa em te servir. Servir o Senhor traz uma gratidão ao meu coração imensa, porque eu vejo exatamente a diferença do antes e depois. Quando nós passamos a andar com o Senhor, nós desfrutamos de uma vida segura, de uma vida de paz. Obrigada por tudo. Perdoa as nossas falhas, todos os nossos pecados e erros. Nós sabemos que somos muito falhos e dependemos do Senhor para tudo. Com a tua presença, com a tua mão estendida sobre nós, nós vamos além. Sem o Senhor, nos tornamos pessoas mais que comuns. Porque quando nós servimos o Senhor, nós conseguimos realizar coisas que surpreendem até nós mesmos. E a gente sabe que isso vem do Senhor. Então perdoa-nos, passa do teu sangue sobre mentes e corações, passa do teu sangue sobre a igreja, sobre todo o ministério, sobre o nosso povo, em todo lugar, os templos, os líderes. Coloca temor nos corações, que a palavra seja pregada com temor, com responsabilidade, que a palavra entre e transforme mentes e corações em todo lugar. Só a tua palavra pode mudar vidas, então eu oro por mudanças. Eu consagro essa reunião ao Senhor e peço a sua presença aqui, que venha ao nosso encontro e se manifeste com grande poder, mudando mentes, corações, curando destinos. Ó meu Deus, eu peço que o Senhor vá ao encontro das necessidades de cada um. Eu não sei o que acontece em cada coração, mas o Senhor tem a resposta para tudo. Se uma pessoa não encontrar a resposta no Senhor, não vai encontrar em lugar nenhum. Se a tua palavra não for o bastante, não adianta ir mais longe. É só uma grande perda de vida, de tempo. Eu agradeço por esse dia, por essa oportunidade. Eu entrego esse trabalho nas tuas mãos, peço unção e poder, repreendo todas as obras do mal, todos os dardos, setas demoníacas, inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais demoníacos, eu repreendo em nome de Jesus. Mentes dispersas, frieza, desânimo, eu repreendo agora em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue tem poder sobre a igreja, o teu sangue tem poder sobre o ministério, o teu sangue tem poder sobre mentes e corações. Eu entrego tudo nas tuas mãos, peço que assuma o controle do trabalho, derrame unção e poder, porque se o Senhor não tiver a sua presença, a sua unção não for derramada, é tudo uma grande perda de tempo de vida. Eu só conto com o Senhor, eu conto com a sua presença, eu entrego tudo nas tuas mãos, tendo uma segurança no meu espírito que o Senhor vai se fazer presente e vai falar e vai se manifestar. Obrigada, nós te amamos muito. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2017, o Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima, nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos ler Tiago 2:17 ao 26. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras. Que fé é essa que não é acompanhada de boas decisões, de boas escolhas, de passos corretos? Que fé é essa que não te coloca do lado certo da vida?
Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que existe um só Deus? O Tiago faz uma pergunta. Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando, falem comigo, atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Você aperfeiçoa a fé que diz que tem com as decisões, as escolhas, os passos que dá. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu ou escondeu os espias, os espiões, e os fez sair por outro lado? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Assim como o corpo, o que dá vida ao homem, é aquilo que, em Gênesis, quando o Senhor soprou no homem, Ele soprou o fôlego de vida, seu espírito. Então, assim como o corpo sem espírito, quando o espírito de uma pessoa é tirado, sai do corpo, acabou a pessoa, morreu. Também, a fé sem obras está morta. Então, um cristianismo sem escolhas corretas, alinhadas à palavra de Deus, não significa nada. O fato de você ter se tornado um cristão, porque você creu em Jesus, mas agora, as suas decisões, as suas atitudes, as suas escolhas não estão alinhadas com a palavra. Então, que fé é essa? Que não te leva a uma mudança de estilo de vida? Que fé é essa que não muda o seu estilo de vida? Que não muda o seu interior, que não muda o seu caráter? Que fé é essa que não te leva a ter atitudes diferentes do mundo, das pessoas que estão no mundo? Porque, às vezes, a única coisa que nós vemos é isso. É a pessoa dizendo que ela é crente. Mas não se encontra obras corretas na vida dela. A forma dela administrar os negócios não revela o verdadeiro cristianismo. A forma dela lidar com dinheiro, a forma dela lidar com as pessoas, a forma que ela lida com a família em geral, a forma dela viver, o estilo de vida dela. As obras dela, o comportamento dela, o que ela faz,
não está alinhado com aquilo que ela diz que crê. Porque você pode dizer que crê numa coisa. Mas se você realmente crê, você faz, você age, você se comporta de acordo com aquilo que você diz que crê. Quando você vê uma pessoa, ela não é cristã, ela não crê. Talvez crê em Deus, talvez não. Ela vive, as obras dela são totalmente compatíveis com a crença dela. Com aquilo que ela diz que ela crê ou não crê. Você vê ela vivendo a vida dela normalmente. De acordo, está tudo alinhado com aquilo que ela diz que crê. Não, eu não creio em Deus. Não creio em nada. Aí eu até creio em Deus, mas penso que não tem que viver desse jeito, isso, aquilo. Ela vive do jeito dela. Igualzinho, ela diz que crê. Ela diz que crê assim, que essa é a cabeça dela, é a forma que ela vê a vida. E ela faz escolhas em cima disso. Agora, é estúpido uma pessoa se tornar uma cristã e as escolhas, as obras, o comportamento dela ser totalmente diferente daquilo que ela diz que crê. Eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, eu creio na eternidade, eu creio no sacrifício da cruz, eu creio nisso, eu participo, eu estou recebendo, só que no dia a dia, o estilo de vida dela não está alinhado ao que ela diz que crê. O que ela fala, e a boca fala, o que o coração está cheio. Então, esse coração está cheio dessa fé realmente, se você está falando de uma forma completamente diferente daquilo que é ensinado a falar? As escolhas que você faz no dia a dia? Não aliás, é mais comum do que se imagina, crente. Normalmente isso sai da boca de crente, porque quando o ímpio fala isso, perfeitamente normal. Mas outro dia alguém me contou que trabalha com uma determinada pessoa, essa pessoa é cristã, e de muitos anos. E o que sai da boca dela é exatamente isso, não. É impossível. Ninguém é realmente verdadeiro, ninguém faz realmente as coisas como tem que ser feita, porque se você está aqui, você não vai conseguir viver a Bíblia como ela manda. E assim, não foi dito para mim, mas se tivesse dito, eu diria, bom, fale por você. Fale por você, não coloque ninguém, não generalize, porque essa é a sua cabeça. A sua mentalidade incrédula. Você teve fé para crer em Jesus, mas não tem fé para crer nos ensinamentos dele. E você acha que apenas crendo em Jesus e não crer nos seus mandamentos, nos seus ensinamentos, não ter fé para praticar o que ele mandou, vai ter algum proveito na sua vida. Então, fale por si. Se você decidiu jogar a sua vida fora, porque você teve fé para crer em Jesus, para se batizar, tem fé para participar de uma ou duas, não sei quantas reuniões por semana, mas não tem fé
para viver como justo? Não tem fé para obedecer o Senhor e sair quando Ele manda sair? Oferecer seu Isaac no Moriá? Você não tem fé para abandonar esse seu velho estilo de vida, essa sua velha mentalidade, essa sua velha visão, que talvez não é tão velha, tão atual, porque ainda até hoje não se livrou dela. Você não tem fé, porque tudo é feito por fé. Eu creio que é a verdade, eu vou lá e faço, eu pago o preço. Eu vou falar a verdade porque eu creio que eu tenho que falar a verdade e Deus vai me honrar se eu falar a verdade. Você vai lá e lida com um negócio e aparentemente, se você não mentir, não criar alguma situação, você não vai ganhar aquele dinheiro. E você crê que Deus vai te honrar, seja daquela forma ou de outra maneira, e você vai lá e age de forma exemplar à luz da palavra. E Deus te honra. Deus te honra. Como aí fora, o mundo diz, ninguém é fiel, não existe cônjuge fiel. Direto você ouve isso. Aí dentro da fé, você agora crê que você pode andar em total retidão, porque está escrito, e você se apega ao que está escrito, e vê os benefícios de se obedecer, e você rejeita os pensamentos, porque você sabe que infidelidade começa na mente. Está escrito assim, que se você desejar apenas, está lá, Jesus falou, uma mulher, se você desejar, se esse desejo surgir apenas no seu interior, no seu pensamento, você já cometeu adultério. Então, você sabe que você não precisa nem ir lá efetuar o ato, acontecer o ato em si. Você sabe que basta você alimentar um pensamento, um sentimento, você já cometeu. Então, quando você lê e você crê, o que um mundano ou um incrédulo vai dizer? Ah, não pode ser, isso é uma besteira. Mas você creu em Jesus. Então, você crê no que Ele falou. Então, você não vai arriscar por amor a Ele, por haver uma convicção interna de que isso é a verdade. Você vai combater qualquer pensamento de infidelidade, e seja qual for o pensamento que pode te colocar em problemas, até porque você, sendo um cristão, sabe que nada acontece fora se não tiver acontecido antes dentro da sua mente, no seu interior. Então, a pessoa teve fé para uma coisa, mas não tem fé para outra. Então, ela está apenas se enganando numa religião fria, porque o cristianismo, sem mudanças, sem milagres, e eu acredito que o maior milagre, sem dúvida nenhuma, é a transformação do interior de uma pessoa, como foi de Zaqueu. Um dos maiores milagres da Bíblia foi o de Zaqueu. Um homem que era um publicano corrupto, ele era chefe dos publicanos, era um homem corrupto, enriqueceu explorando pessoas, e a primeira atitude que ele tomou quando ele recebeu Jesus foi de ressarcir as pessoas, devolver, dar metade dos bens aos pobres e ainda devolver 4 vezes mais se alguém apresentasse, chegasse e dissesse, olha, você me lesou. Quer dizer, ali ele deixou claro, meu Deus é o Senhor, não é o dinheiro, e ele creu verdadeiramente porque
ele deu, tanto que o Senhor Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. E o Senhor Jesus só disse isso quando ele, que partiu dele, foi Jesus que mandou ele fazer. Quando Jesus falou isso, não foi quando ele subiu na árvore e ele passou na frente da multidão, subiu na árvore, não, foi quando ele disse, hoje eu tomo uma decisão, vou dar metade dos meus bens e se eu lesei alguém, vou ressarcir 4 vezes mais. Senhor, hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve. Porque agora não era apenas palavras, isso aqui. Ali você podia ver obras, uma transformação. Então, a fé sem obras é uma grande perda de tempo de vida. Essa é a realidade. Por isso que às vezes você vê pessoas vivendo uma vida que é totalmente incompatível com a palavra, com as promessas. Não está alinhado, não tem como, não bate. Porque, quer ver? Vamos aqui para Josué 2. Ele falou lá de Raabe. Josué 2, 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente, disse, tinha 2 espiões, e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado, alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe, mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles. Talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, olha isso aqui, sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os reis amorreus, os 2 reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Eu paro aqui um momento e já continuo. Essa mulher, como você pode ver, ela era uma prostituta, uma mulher totalmente ímpia, uma mulher que era uma moradora, uma cidadã de Jericó, um lugar onde o pecado dominava, eles serviam outros deuses, ela vivia da prostituição. Então, nós vemos aqui uma pessoa
que estava, pelo seu estilo de vida, destinada a terminar daquela forma infeliz, destruída, e ser destruída com toda a cidade, porque Deus ia dar Jericó para Israel, e você deve lembrar que Jericó foi toda consagrada, com os moradores todos, à destruição. Então, ninguém seria poupado, todos seriam mortos e destruídos. Ela também. Ela também. Mas o que aconteceu? A distância, depois do Jordão, estava Jericó. Mas as notícias, sem internet, sem rádio, televisão, ninguém pregou para Raabe, nenhum culto foi feito, nenhuma Bíblia foi dada para Raabe. Então, por favor, eu quero que você veja, quando uma pessoa quer mudar de vida, não tinha igreja em Jericó. Ninguém cria no Deus de Israel. Nenhum evangelista foi pregar para ela. Não tinha redes sociais. Não tinha televisão nem rádio. Nem um grupo de evangelismo que bateu na cidade e entrou e evangelizou a cidade toda. As notícias chegaram lá e provavelmente, até por intermédio dos homens que ela atendia. As pessoas ficaram sabendo em Jericó, e ela, do que o Senhor estava fazendo por seu povo. E foi de ouvir à distância as pessoas contarem como o Senhor secou o mar, como o Senhor deu vitória a eles sobre os egípcios, como eles aniquilaram Seom e Gog, e Og era um gigante. Agora, Jericó estava depois do Jordão. Eles tinham acabado de atravessar o Jordão. Então, as notícias dos feitos do Senhor pelo seu povo já tinha atravessado o Jordão. Todo mundo já sabia do que Deus vinha fazendo pelo seu povo. Agora, vamos lembrar que esse povo que tinha atravessado o Jordão não era o mesmo que tinha saído do Egito. O grupo original já tinha morrido. Há 40 anos, o Senhor tinha secado o mar para o povo passar. E ela levantou coisas de anos que o Senhor tinha feito, mas que ela tinha guardado, e ela não tinha certamente 40 anos. Mas, com certeza, quando ela nasceu, ela já começou a ouvir falar do que o Deus dos hebreus estava fazendo. Para mexer com cada pessoa, para mover você, é que registros como esse estão aqui. Para mostrar que, como está lá em Isaías, desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se ouviu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Olha a história, o poder de Deus, ela mesmo contando a história do que Deus havia feito pelo seu povo. E o quanto o povo estava desanimado, eles estavam com medo de Israel. Por causa de quem? Por causa de Deus. Sabe por que muitas vezes ninguém tem medo de você, o diabo não tem medo de você? Porque você não serve a Deus como você deveria e poderia estar servindo. Porque essa mulher lá em Jericó, e Jericó estava depois do Jordão. Para chegar em Jericó, tinha que atravessar o Jordão. E as notícias tinham chegado. E ela estava contando coisas que tinham acontecido lá atrás. Que o Senhor tinha feito por Israel. E os anos tinham passado.
O próprio grupo original não conseguia nem sequer lembrar do que o Senhor tinha feito. Mas aquela ímpia, prostituta, que dependia da prostituição para viver, foi capaz de dizer: eu sei que o Senhor vai dar a vocês essa terra. Como é que uma mulher ímpia, que vive no pecado, é capaz de olhar para dois homens que ela nunca viu na vida e dizer: eu sei que o Senhor vai dar a vocês essa terra? Porque de tanto ouvir as notícias do que o Senhor estava fazendo, ela creu no Senhor. Ela ainda não tinha mudado o estilo de vida dela e agora ela teve a oportunidade de mudar. E quando ela teve, ela aproveitou. Mas uma coisa já tinha acontecido dentro dela. Ela já tinha a convicção absoluta que não havia Deus como o Senhor. E isso não te impressiona? Porque aquele povo que viveu o milagre não creu tanto quanto Raabe. Às vezes a gente encontra gente que está vendo as mudanças na vida de um crente e parece que está crendo mais do que o próprio crente. Às vezes quem está de fora está enxergando mais o que Deus fez por você, as mudanças da sua vida, o quanto Deus dividiu a sua vida, o antes e depois com Ele. A família vê, todo mundo vê, e você não vê mais nada. A Raabe via mais do que todo aquele grupo que já tinha morrido por incredulidade no deserto. Porque saiu da boca dela: nós ficamos sabendo como o Senhor secou o mar. Como ele derrotou os egípcios. Como vocês aniquilaram os 2 reis amorreus. E por causa do que o Senhor tem feito por vocês, nós estamos morrendo de medo de vocês. O povo está desanimado por causa de vocês. Está todo mundo com medo de vocês. Todo mundo. E ela diz, saiu da boca dela: eu sei que o Senhor vai dar essa terra para vocês. Eu sei que o Senhor vai dar essa terra para vocês. Olha isso aqui. Sei que o Senhor aliás, que vai dar não. Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Ela cria mais do que aquele grupo que tinha morrido no deserto. Ela saiu uma palavra de convicção, convicção absoluta. Eu sei que o Senhor deu. O Senhor deu essa terra para vocês. E eles não tinham enfrentado nem o primeiro desafio, que era derrubar Jericó. Que era conquistar Jericó. Que era sobre isso, ela morava em Jericó. Mas ela, lá dentro dela, a fé dela já tinha sido despertada. Tanto que, por ouvir o que o Senhor vinha fazendo pelo seu povo, ela começou a crer no Senhor. E quando ela teve a oportunidade de fazer algo para Deus, ela fez. Que foi esconder os espiões. E por que ela fez? Porque lá dentro, ela já havia crido no Senhor. Só que ela só mostrou essa fé quando ela tomou uma atitude de defender e esconder os espiões na casa dela. E não entregá-los para o rei de Jericó. Isso para mim é sempre muito forte, porque ali ela mostrou e ela arriscou a vida dela, mas em cima de uma fé. Certamente ela creu: se esse Deus tem feito tanto pelo seu povo, se eu ficar do lado certo, se eu esconder esses homens que pertencem a Ele, Ele também vai me salvar. Porque dentro dela, ela já sabia que da mesma maneira que Israel tinha vencido situações muito graves, ia conquistar Jericó, e como Israel vinha destruindo com os inimigos por onde passava, ia destruir com aqueles também. E ela fazia parte daquele lugar. Mas quando ela creu, e deu a prova
defendendo os espiões, protegendo e escondendo na casa dela. Ali, essa mulher dividiu a vida dela. Ali ela começou a curar o destino dela. Porque o destino da Raabe já estava determinado. Uma mulher sem valor, que vendia o corpo para ganhar dinheiro. E mais, Jericó ia ser consagrada à destruição. E ela seria destruída com todos eles. E de uma cidade inteira, apenas ela com a família foram salvos. E é muito importante que seja dito algo. Esse detalhe é importantíssimo. Não foram os pais, os irmãos e as irmãs que ela pediu para que fossem protegidos, salvos. Que se humilharam, que creram. A Bíblia não diz que em algum momento eles creram em Deus. Mas ela creu. E quando ela creu, crê no Senhor Jesus e serão salvos, tu e a tua casa. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando ela creu e ela tomou aquela atitude, ela agiu a fé dela. A família, ela e a família foram salvos. Todos foram salvos. Então você vê o que é uma pessoa, tomar uma decisão inteligente na vida, prudente, crer no Senhor e dar os passos certos de fé. E mais que isso, essa mulher curou o destino dela, salvou a família toda, abandonou a prostituição, foi aceita no meio do povo hebreu. Essa mulher se casou com um príncipe judeu chamado Salmão. Ela deu à luz a um homem chamado Boaz, que é o Boaz que se casou com a Ruth, que deu à luz a Obed, que deu à luz a Jessé, que deu à luz a Davi. Isso significa, então, que Raabe, a estrangeira, a prostituta, passou a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Ela se tornou parente do Senhor. Olha como essa mulher foi honrada. Quando ela creu e agiu a fé, fez escolhas, tomou decisões, obras corretas. Ela não foi justificada apenas pela fé, mas pelas obras, pelo comportamento dela. Ela provou a fé dela. Ela agiu a fé dela. Isso tem que levar cada pessoa a refletir, sabe? Nós precisamos mergulhar dentro de nós e realmente olhar para a nossa vida e ver que fé é essa que estamos praticando, praticando. Porque talvez você diz que tem uma fé, mas a prática não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas ela alinhou a fé com as obras. E ela teve o destino dela curado, totalmente curado. Você vê toda a maldição, aquela maldição da prostituição, aquela maldição do pecado, de fazer parte do povo cananeu. Tudo aquilo foi quebrado, foi destruído. Por isso que quando alguém fala que ele não vence por causa da carga genética, hereditária, por causa disso, por causa daquilo, balela, conversa fiada. É desculpa para não fazer escolhas, para não fazer aquilo que precisa ser feito, é preguiça de fazer, é falta de disposição, sabe, é enrolação, é sempre a mesma coisa. Eu tenho um problema, tem uma maldição na minha vida. Será que a maldição são suas escolhas erradas, contínuas? Você quer culpar algo que vai além de você, que você
impotente, está impotente diante da situação. Quantas vezes eu vejo gente tentando jogar para o diabo, até para Deus, para as pessoas, a sua situação, a condição da sua vida. Quer dizer, eu não sou responsável, eu vivo essa vida ruim e eu não sou responsável pela vida que eu tenho. Não, você é 100% responsável pela vida que você leva. A sua vida é o resultado das escolhas que você tem feito. Porque apenas dizer eu recebi Jesus como meu Salvador e parar por aí, cadê? Daí para diante, você está nas pisadas do Senhor? Quais as escolhas que têm sido feitas? As escolhas que essa mulher fez. Ela arriscou naquele momento a vida dela, mas arriscou em cima de uma fé. E ela agiu crendo no Senhor. Em tudo que ela já tinha ouvido falar, porque ninguém nunca pregou para Raabe. Ninguém foi lá e pregou a palavra e falou de Deus para Raabe. Foram as notícias dos feitos do Senhor. O que o Senhor estava fazendo pelo seu povo, e aquilo a moveu, porque certamente os deuses dela não estavam fazendo nada de bom por ela, tanto que ela tinha que vender o corpo para poder comer. E certamente ela olhava para Jericó e via a vida de cada pessoa como era servindo os deuses cananeus. Um lugar de pecado, de abominação. E aquilo, quando ela ouviu falar do Senhor, como Ele defendia o seu povo, ela desejou aquilo para ela. Eu quero um Deus desse para mim. É isso que eu quero. Talvez lá dentro, ela foi ouvindo falar e ouvindo talvez as notícias de que realmente o Senhor tinha prometido Canaã para o seu povo. Chegou lá. E aquilo ela começou a pensar, eu quero fazer parte disso. Sabe quando você começa a ouvir falar de projetos grandes, de coisas grandes, e você começa a idealizar, fazer parte daquilo? Meu Deus, quem já não ouviu falar de coisas grandes e desejou fazer parte daquilo? É provável que, à medida que ela foi tendo notícias sobre o que Deus estava fazendo, do que Ele tinha prometido ao seu povo, ela começou a crer naquilo e a desejar sair daquela vida e fazer parte de algo real, de algo verdadeiro. E quando ela teve a oportunidade, você vê como Deus foi bom com Raabe, certamente Ele encontrou isso no coração dela, uma fome. E os espias entraram na casa dela. E ela teve a chance dela de agir a fé, que já vinha sendo despertada através das notícias que estavam atravessando até o Jordão já, sobre o poder de Deus. O poder de Deus em favor do seu povo. E aqui deixa claro, mais do que nunca, que a vida de qualquer pessoa, por mais destruída que esteja, pode ser mudada. É provável que a Raabe passou na frente de muitas mulheres hebreias, porque ela se casou com um príncipe judeu e construiu uma família. E ela era estrangeira, prostituta, tinha sido prostituta uma vida inteira, era o que ela sabia fazer na vida, e teve o destino dela curado. Então, aqui mostra que Deus, Ele transforma a vida das pessoas. Quando essa mulher creu e agiu a fé, a vida dela foi curada, foi mudada, o destino dela foi curado. A partir dali, ela passou a viver uma vida completamente diferente. Ela construiu uma vida de verdade, agora uma vida sólida, porque o que ela tinha não era uma vida sólida.
Então, aqui nós vemos, assim, com clareza, que a vida de qualquer pessoa pode ser mudada. A vida de qualquer pessoa pode ser mudada. E se a vida de uma pessoa não está mudando, ela tem que procurar, na prática, nas escolhas que ela tem feito, nas decisões que ela tem tomado, nos passos que ela tem dado. Porque a resposta está aí. Porque Deus muda a vida de qualquer pessoa, independente do passado dela. Deus, em nenhum momento, para receber Raabe, perguntou ou apontou, ou você não vê em nenhum lugar sendo apresentado ou jogado na cara dela que ela era de Jericó, e uma estrangeira, uma prostituta. Você foi uma prostituta uma vida inteira. Você não encontra isso. Você não encontra isso aqui. Porque o passado de uma pessoa não pesa para Deus. O que pesa para Deus é o presente. O que você fez lá atrás não pesa em nada para Deus. Mas o que você está fazendo hoje pesa para Deus. As escolhas que você está fazendo hoje é que pesam para Deus, que tem peso para Deus. Porque você pode estar dizendo que crê, mas as obras são outras. As atitudes, as escolhas, as decisões são completamente diferentes. E aí é onde muitos questionam. Olha, minha vida é ter uma maldição, eu não sei porque que minha vida não vai, eu vivo de altos e baixos, ora eu tenho, ora eu não tenho. Aí é como eu falei na segunda, aí tem os que culpam o governo, porque dependem então do governo, você não depende de Deus. Aí tem aqueles que culpam os pais, a culpa dos meus pais, a culpa é do diabo, a culpa é de Deus, a culpa... E eu vou dizer uma coisa, se o diabo entra na vida de uma pessoa, é porque ela deixou. O Senhor está sempre ali batendo e pedindo para entrar. Se você não abre, ele também não vai entrar. Então, assim, as escolhas que uma pessoa faz, e nós falamos sobre isso segunda-feira, bastante, quem estava aqui ainda. Deus entregou Jericó, Deus entregou a terra, mas agora, não basta você atravessar o portal da fé, você tem que trilhar o caminho da fé. Você tem que permanecer crendo e agindo a sua fé. Porque o problema é esse. A pessoa diz que crê, mas não permanece agindo a fé, e muitas vezes ela não faz as escolhas em cima daquilo que ela diz que crê. Mas essa mulher creu. Tanto que ela disse, livrem-nos da morte. Livrem-nos da morte, porque ela sabia, olha que coisa forte, ela sabia que Deus ia dar Jericó ao seu povo, antes mesmo do Senhor ter falado aquilo para o Josué. E como é que ela sabia disso? Porque as notícias já estavam chegando fazia tempo, de que o Senhor estava sendo com Israel, e que o Senhor certamente já tinha chegado, que o Senhor tinha dito que ia dar aquela terra a eles, ao seu povo. E ela creu. Isso para mim é tão forte, que essa mulher vivendo aquela vida errada, lá, tão distante, creu mais do que aqueles que saíram do Egito. Ela agiu mais a fé, ela creu mais no Senhor, aliás, ela creu no Senhor, do que aqueles que foram morrendo no deserto. Livrem-nos da morte, no 13, ela disse. 14, a nossa vida pela de vocês, ela disse. Os homens lhe garantiram, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Isso é outra coisa muito forte. Você vê que esse grupo já tinha uma outra postura. Os espiões disseram, nós vamos
tratar, se você não contar nada sobre nós, nós vamos tratar com bondade quando o Senhor nos der a terra. Ele não diz quando o Senhor nos der Jericó, quando o Senhor nos der a terra. Porque aqui nós vemos pessoas que criam na promessa do Senhor. Jericó era só o começo de conquistas, era o início de um novo tempo. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Ele disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres. Olha isso aqui eu vejo muito importante. Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Nós vamos estar livres. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, não seremos responsáveis pela morte de quem estiver mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você. Caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Ela disse: seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Essa é uma parte importante, porque quando Israel foi sair do Egito, o Senhor mandou passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E o anjo destruidor não passaria ali. E esse cordão vermelho é uma representação do sangue do Senhor, da proteção do Senhor. A única casa em Jericó que tinha esse cordão vermelho era o de Raabe. Tanto que eles disseram: nós estaremos livres do juramento, se você descumprir a promessa e se o cordão não tiver amarrado aqui. E se você não tiver trazido toda a sua família para cá. E se alguém sair da casa, nós também estamos livres do juramento também. A única garantia que vocês têm é estando dentro da casa com o cordão vermelho amarrado à janela. É a garantia de vocês. E aqui nós encontramos uma resposta importantíssima para tantos questionamentos das pessoas. Por que isso acontece comigo? Por que isso? Porque aquilo aconteceu comigo, isso e aquilo outro. Vem cá, vai ver, você não está debaixo da cobertura do Senhor. Porque quem estivesse naquela casa que tinha o cordão vermelho amarrado na janela não seria morto. O mal não teria poder, ou seja, ninguém ia invadir aquela casa e destruir com os moradores daquela casa. Todos daquela casa, quem estivesse naquela casa seria poupado. Todos que estivessem naquela casa com o cordão vermelho seriam poupados. Então, a verdade é que quando nós estamos no lugar que Deus nos mandou estar, cobertos com o sangue dele, debaixo da proteção dele. E como é que nós vamos estar debaixo da proteção de Deus? É quando nós estamos na obediência. O mal não pode nos tocar. A morte não pode chegar até nós. A proteção de Deus vai estar sobre nós. Eles disseram muito bem: se o cordão vermelho não estiver na janela e a sua família não estiver aqui, nós estamos livres disso. Da vida de vocês. Não seremos responsáveis pela vida de vocês. E se alguém sair da casa também, fora da casa nós não somos responsáveis. Quem estiver na casa foi avisado, todo o exército, Israel sabia, a casa que tem um cordão vermelho amarrado não pode ser tocada. Aquele que está na posição, no lugar onde Deus mandou, ele está coberto com o sangue do Senhor, debaixo da obediência. Ela tinha que obedecer, ela tinha que se comportar da maneira como ela foi orientada. E então haveria proteção. Muitas pessoas estão sendo arruinadas pelo mal, porque elas não estão onde Deus mandou elas estarem.
Elas não estão fazendo o que elas receberam de orientação para fazer. O cordão vermelho não está amarrado na casa delas, na janela da casa. Elas não estão debaixo do sangue do Senhor. A confiança delas está em muitas coisas, não está no Senhor. Elas não estão fazendo conforme elas têm recebido de direção. As direções que elas recebem têm sido ignoradas. Elas fazem do jeito delas, ao modo delas, ignoram as direções que elas têm recebido. Mas quem tivesse na casa com cordão vermelho amarrado à janela, ninguém seria tocado, ninguém ia morrer, quem tivesse naquela casa. Quando você está debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo do sangue de Jesus, quando você está no lugar que Ele mandou você estar, e fazendo aquilo que Ele mandou você fazer, o mal não tem poder sobre a sua vida. Então, a resposta, por que o mal ainda está tendo poder sobre a minha vida, é porque você não amarrou o cordão vermelho na janela da sua casa. É porque você não está onde você deveria estar. Você não está fazendo aquilo que você recebeu de orientação para fazer. Você recebe uma direção, mas você não faz. Só não ia tocar se o cordão vermelho estivesse amarrado à janela. E se todos estivessem lá dentro, quem você quer que seja salvo, você tem que botar aqui dentro com o cordão vermelho amarrado à janela. Né? Amarre na janela. Aí ninguém vai tocar. Agora, se sair da casa, se você sai dessa proteção, porque essa casa vai estar protegida, mas quem sair dessa proteção, vai ser atacado, vai ser destruído. Os que estiverem dentro dessa casa estarão a salvo. Serão livres da destruição, mas quem estiver fora, então tem muita gente fora. Por isso que tem sido destruído. Tem muita gente fora. E é muito estranho quando você ouve histórias de coisas que nunca se resolvem, pessoas que vivem de altos e baixos, pessoas que às vezes, tudo que a Bíblia fala que não vai acontecer com o justo, está acontecendo. É estranho. É estranho. Você passar a sua vida à margem da abundância, uma vida que nunca se estabelece, não estabelece nada, é estranho, porque isso não é comum, isso não é bíblico. Você vive uma vida escassa, uma vida de fracassos, uma vida que não tem avanços, não constrói algo realmente. Não tem uma vida construída, não há solidez. É estranho. Porque não é assim que acontece. Quando a Raabe creu, ela e a família foram salvos. A casa dela foi protegida. O destino dela foi curado. E a partir dali acabou. Ela não sofreu mais derrotas. Ela não foi destruída com Jericó. A única pessoa que não foi destruída com Jericó foi Raabe com a família. A única casa que não foi queimada, destruída em Jericó, foi a casa da Raabe. Por quê? Meu Deus, se isso não fizer você ver a diferença, um lugar que foi inteiro consagrado à destruição, e só essa mulher com a família foram salvos. Mas você vê a fé dessa mulher com obras. E ela seguindo à risca as orientações. Ela amarrou o cordão vermelho na janela da casa dela. É como ela se cobriu com o sangue do Senhor, ela se escondeu no esconderijo do Altíssimo. Ela obedeceu, ela ficou onde eles mandaram, eles disseram que ela tinha que estar, o que ela tinha que fazer, como ela tinha que se comportar.
Porque o que eles disseram? Porque se você não fizer isso, estaremos livres do juramento. Se não fizer isso, estaremos livres do juramento. E se não fizer isso, estaremos livres do juramento. E se alguém sair da casa, estaremos livres do juramento. E se você nos entregar, estaremos livres do juramento. Então é a mesma coisa para você. Se você não obedece a Deus, Deus não é obrigado a te defender, a te guardar, a te livrar. Está mais do que claro. Se você não obedece a Deus, Ele não é obrigado a fazer diferença. Não vai haver diferença na sua vida com o restante de Jericó. Com o resto, com os demais habitantes de Jericó. E se você não consegue ver diferença na sua vida, mas você vê diferença no tratamento com Raabe, a prostituta. Mas qual foi o comportamento da Raabe? A Raabe fez o que tinha que ser feito. Ela seguiu as orientações. Ela amarrou o cordão vermelho na janela. Mas antes disso, ela creu com obras. Ela teve uma oportunidade, ela não perdeu. E a partir dali, a vida dela só progrediu, porque foi um progresso atrás do outro, porque dali em diante, quando ela seguiu e passou a fazer parte, viver com todo o povo de Israel, ela construiu família e ela só cresceu e se tornou uma mulher importante na sociedade, com o povo de Deus, ali dentro no seio do povo de Deus. Ela foi completamente abençoada e, como acabei de dizer, o filho dela, Boaz, é só você ler o livro de Ruth, era um homem se tornou um homem extremamente influente, rico e influente, que se casou com a Ruth, que foi avô de Jessé, bisavô de Davi. Então, tudo isso você vê histórias gloriosas. Não parou ali o sucesso da vida de Raabe, porque certamente ver o filho dela bem-sucedido, não sei se ela viveu para ver mais que isso, mas ela construiu uma vida bem-sucedida. A Bíblia não fala, não dá detalhes, não fala do marido dela, mas fala dela. Então mostra que uma pessoa, quando toma a decisão certa, ela pode mudar o rumo da vida dos seus descendentes, a história de toda a família. Então isso precisa ser visto. Porque quando eu digo que eu creio, eu preciso agora observar a minha vida, quais as escolhas que eu estou fazendo, as decisões que eu estou tomando. Porque Deus não mudou. O Deus que curou o destino da Raabe, o Deus que mudou a história de vida da Raabe, quando ela creu e fez as escolhas corretas, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele continua agindo hoje. E eu vou te mostrar como ele continua agindo hoje. Só terminar essa leitura, o 22. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressaram. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué, olha a fé desses homens também. Lembra que eles disseram? Quando o Senhor nos der a terra, quando o Senhor nos entregar toda a terra. Olha o que eles disseram para o Josué quando voltaram, sem dúvida, não há dúvida disso, que sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Você vê que a pessoa que tem vida com Deus, ela fala de forma diferente. Ela tem um comportamento diferente, ela tem uma segurança na vida. Ela sabe, ela até se encontra em situações difíceis, mas ela sabe que o Deus que começou a boa obra vai terminar.
Isso é maravilhoso, porque às vezes você tem uma notícia que não é boa, mas você logo recebe aquela direção do Espírito Santo. Não, 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 não. Deus não me trouxe até aqui para que eu pereça agora. Não. Ele começou uma obra na minha vida, Ele vai concluir essa obra. Eu vou continuar vencendo até o fim. Até o fim. Porque essa palavra, ela diz respeito a isso. Ele começou uma obra na vida de uma pessoa, Ele vai até o fim da existência dela, levando ela para mais progresso, 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 progresso. Mas algumas pessoas, Deus não tem podido completar a obra. Porque as escolhas, as decisões, não são aquelas que Deus espera delas. Josué 4:23. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. O que eu acabei de dizer? Deus sempre faz. Ele faz de novo. Ele secou o mar e Ele secou o Jordão. Mais tarde, nós vimos, olha isso aqui, 2 Reis 2:8. E depois o 13:14. Então Elias tirou o manto, enrolou-o, e com ele bateu nas águas, as águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco. 13. Depois pegou o manto de Elias, agora já é Eliseu, que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Deus secou o mar para o seu povo passar. Deus secou o Jordão para o seu povo passar. Deus secou o Jordão para Elias passar. Deus secou o Jordão para Eliseu passar. Então, assim, Ele não fez apenas uma vez, na vida de uma pessoa. Ele continua o mesmo. Eu, Senhor, não mudo, por isso vocês não são destruídos. O mesmo Deus que secou o mar, secou o Jordão, não uma nem duas, Ele secou o Jordão. Para quê? Para mostrar o seu poder e para que as pessoas temam a Ele. Ele continua fazendo. Deus continua tão poderoso e forte hoje como no passado. Tem uma coisa muito importante que o Senhor disse para Josué 3:7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-la à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Ele disse: eu começo a te exaltar hoje para que todo mundo veja que como eu exaltei Moisés, eu vou exaltar você, como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. E o tempo pode passar, mas a palavra serve para mim e para você. Eu fui com Moisés, fui com Josué e sou com você também. Eu sequei o mar, sequei o Jordão, sequei com Josué, sequei com Elias, sequei com Eliseu, e eu posso realizar na sua vida muito mais. Eu exaltei Moisés, eu exaltei Josué e eu posso exaltar você. Eu sequei o mar, eu sequei o Jordão com Josué, eu sequei o Jordão com Elias, eu sequei o Jordão com Eliseu e eu posso secar com você também. Isso é forte demais. Eu curei o destino da Raabe, eu posso curar o seu também. Eu abençoei a Raabe quando ela creu e deu passos de fé, e eu posso abençoar a sua vida também. Então, assim, as pessoas mudam, Deus não muda. Os tempos mudam, Deus não muda. Tudo muda, menos Deus. E se muitas pessoas não têm vivido a glória de Deus hoje, a culpa não é de Deus. O problema não está em Deus. Acontece que é fácil, como nós lemos Tiago falando.
Você diz, eu creio. Mas cadê suas obras? Cadê suas decisões certas, as escolhas corretas, os passos certos? O que você tem feito? Quais as escolhas que você tem feito na sua vida? Você tem feito escolhas diferentes do mundo? Escolhas diferentes dos seus pais? Escolhas diferentes das pessoas que talvez estão aí ao redor de você, ou até trabalham do seu lado, ou senta na igreja do seu lado. Você decidiu fazer escolhas diferentes do seu cônjuge, porque ele não quer ou ela não quer, mas você quer. Escolhas diferentes. Você crê e está fazendo conforme a palavra de Deus tem mandado? Eu não sei. É só você que pode responder. Que fé? Às vezes eu encontro pessoas dizendo, eu creio, como a semana passada ainda falei, estou estudando a Bíblia, estou lendo o livro tal, lendo o fulano de tal, e lendo não sei o quê, e cadê as obras? Cadê as decisões? Cadê as escolhas corretas? Cadê um espírito quebrantado, humilde, obediente? Cadê os passos certos? Bom, você creu, você está fazendo isso, fazendo aquilo, e o resultado? Porque eu estou te mostrando aqui, mostrei na Bíblia. As pessoas que dão a Deus o que Ele está pedindo, que não ficam só eu creio, mas têm obras. Abraão não só disse eu creio, ele deu passos de fé. Raabe. E por aí vai. Nós vamos para a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11. Nós vemos lá as decisões que cada um foi tomando na vida. Nós vemos, a começar por Caim e Abel. Abel fez do jeito de Deus. Caim fez do jeito dele, não deu certo. Nunca dá certo quando você faz do teu jeito. Nunca dá certo. Nós vemos Noé abrindo mão da vida dele, sendo visto como louco. Um sujeito demente, construindo um barco gigante, sem água. 100 anos da vida dele construindo uma arca. Às vezes as pessoas olham, você está perdendo a sua vida, seu velho louco, construindo essa arca. Só que quando o dilúvio chegou, ele e a família entraram e foram salvos. Então, assim, o mundo olha para vocês e está perdendo a sua vida, você não está vivendo. Eu estou construindo a minha arca, porque a arca é Jesus hoje. Estou construindo a minha arca, meu filho. E você está olhando, você está perdendo a sua vida, você, às vezes até crente está dizendo isso. Eu acho que não precisa disso todo, eu acho, então. Eu vou continuar construindo a minha arca. Vamos lá, mais um cômodo, mais isso, mais aquilo. Mas isso não tem sentido, não tem água aqui na nossa região. Eu não sei. Eu não estou preocupado com isso. Eu vou construir a arca. Ele mandou construir a arca. Gente, ele pirou, está louco agora, porque não tem água, está construindo esse barco gigante, vai fazer o quê que sair? Quando o dilúvio chegou, todo mundo viu para que serviu o barco. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, todo mundo vai entender o que significa. Os cristãos que ficarem vão entender perfeitamente o sentido da obediência radical, de uma entrega, de alinhar a fé que diz que tem com obras, com obediência, com escolhas corretas. Mas antes do arrebatamento acontecer, olha para as pessoas que têm feito escolhas de vida em Deus e aquelas que continuam agarradas à sua religiosidade, o seu conhecimento, as suas ladainhas todas, as suas coisas vazias, não tem resultado nenhum na vida. Não tem uma vida vitoriosa. Não tem uma vida bem construída.
a palavra de Deus não se cumpre na vida da pessoa. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Problemas, sim, nós temos, mas o Senhor nos livra de todas. Muitas aflições, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas, de todas. E se você não tem sido livre, e se você não estabelece nada, e se você tem vivido à margem da abundância, porque eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, você pode procurar nas escolhas que você tem feito, porque está errado, não está certo. Quando uma pessoa diz que não está vindo para a igreja, porque não tem nem dinheiro para vir para a igreja, tem algo muito errado na vida dessa pessoa. Ou ela está faltando com a verdade, ou ela está carregando sobre ela um domínio demoníaco tão grande que não permite que ela avance. E por que há esse domínio? Ela está carregando esse peso demoníaco sobre ela. Porque certamente ela abriu portas para o diabo entrar. E quando você abre portas para o mal entrar, ele vai matar, ele vai roubar, ele vai destruir. E aí é onde a vida da pessoa vai sendo destruída, vai sendo roubada. É assim, é 2 passos para frente e 10 para trás. Não estabelece nada, não vai além, mas ela sempre acha que não precisa. É um orgulho, do jeito dela vai funcionar. Bom, eu tenho uma lista de pessoas que fizeram do jeito delas, estou falando a palavra de Deus, e não tiveram êxito. Ou é do jeito de Deus ou não é de jeito nenhum. As pessoas que são humildes e se submetem de forma reverente à vontade de Deus, são honradas por Ele. Estou te mostrando a Raabe, uma prostituta condenada à morte com todos de Jericó. Foi a única a ser salva. E construiu. Ela não envelheceu da mesma maneira. Ela envelheceu como uma mulher honrada, com família estabelecida. Ela foi respeitada no meio do povo de Israel, porque ela foi aquela pessoa que apoiou o povo de Deus. Então ela foi respeitada. Ela construiu uma vida bem-sucedida. Quando ela creu e ela agiu a fé. Ela deu passos de fé. As obras dela estavam alinhadas com a fé dela. Coloquem-se em pé, por gentileza. A mão no seu coração, eu creio que mensagens assim faz com que a gente pense, analise. É aquele momento que você começa a refletir e pensar, não, eu posso viver diferente. Meu Deus, cristianismo é alegria. É paz, é honra. Quando eu encontro cristãos sem paz, tristes, sem honra nenhuma, tem algo muito errado. Porque cristianismo é paz, é alegria, é honra, é uma vida construída, estabelecida. Uma vida que tem progresso. O verdadeiro cristão tem progresso. Quando você diz que é cristão e começa a olhar para a sua vida e vê que ela não tem progresso, você tem que parar e ter o cuidado, o zelo de analisar e dizer, meu Deus, tem algo errado comigo. Porque cristianismo é alegria, é paz, é honra, é progresso. É uma construção sólida. Se tem avanços.
Raabe creu sozinha e a família inteira foi salva. Então, se você crê, Deus vai defender a sua casa toda. Mas assim, é quem estiver na casa. E o que isso quer dizer? É se a fita estiver amarrada na janela. O que isso quer dizer? Que muitas vezes eu faço parte, mas não faço tudo. Eu também, a Raabe podia ter parado ali. Ela creu, defendeu os espias, e agora ela podia ter fracassado na segunda parte. Talvez você creu, já fez, deu passos importantes de fé, mas agora você fracassa. Por quê? Porque você acha que aquela mentirinha não é importante. Você acha que aquela coisinha não é importante. Você acha que aquela raposinha não é importante. Você acha que aquela situaçãozinha não é importante. Você acha que aquilo outro não é importante. Você ouve a palavra e talvez lá dentro você não acha que é bem assim. Você tem os seus achismos e você segura, retém o que você quer e despreza o que você não quer. Eu estou aqui falando, bispa, acho que você, não, acho que é radical, acho que não é bem assim, eu acho que Deus não liga para isso, eu acho que isso não é um problema, esse meu desequilíbrio, Deus não vai ligar, esses meus descontroles, Deus não vai ligar, essa mentirinha de vez em quando, Deus também não vai ligar, essa minha carnalidade aqui, não, Deus não vai ligar, não, isso aqui também Deus não vai ligar, aquilo ali também Deus não liga para isso, e Deus não liga para aquilo outro, e vai assim. E vai indo. Deus não vai ligar para isso. Deus não vai importar com isso. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas será que você está seguindo à risca as ordens que os espiões deram a você? Será que a sua casa está protegida mesmo? Será que você tem entendido realmente o que significa essa entrega e essa vida com Deus? Sem deixar passar nada e apurar cada vez mais o seu coração. Ó Espírito Santo, eu oro com uma alegria muito grande no meu coração pela mensagem que o Senhor nos deu, nos entregou. E eu oro pedindo para que ela tenha sido recebida e que olhos, como eu sempre peço, tenham sido abertos, que todos estejam vestidos com essa mensagem, que tenham recebido, que tenha causado, meu Deus, um impacto com mudanças, com uma outra visão, com discernimento, que ela tenha entrado de forma revelada. Eu oro agora, meu Salvador. Eu oro, meu Senhor amado, para que realmente cada um receba a Tua palavra e deixe ela fluir e transformar radicalmente o modo de viver. Porque se a Sua palavra não muda a nossa maneira de viver, se ela não tem o poder de nos levar a viver de uma forma diferente, então, nada, estamos perdendo tempo, não estamos indo a lugar nenhum. Eu oro, meu Deus, para que cada um não apenas fique no eu tenho fé, mas a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos de obras alinhadas à Sua palavra. Nós precisamos viver conforme a Sua palavra nos orienta. Nós precisamos ter a fé de agir
conforme o Senhor nos orienta. Nós precisamos ter a fé para obedecer em cada ponto que somos ensinados. Passa do teu sangue sobre cada um. E que nenhum saia da mesma maneira. Eu oro, meu Deus, por temor, por visão. Porque a história da Raabe é tão motivadora. Que história linda, que mudança, que transformação. Parece um sonho. Quem não sonha com uma vida dessa? Uma mudança tão grande. Mas nós vemos o processo. Foram escolhas. Decisões foram tomadas. Risco. Ela arriscou. Ela foi além. Ela creu mais do que muitos que estavam experimentando os seus milagres. E chegou o dia em que ela mesma pôde viver os milagres dela, Senhor. Porque a distância, as notícias foram chegando e à medida que cada notícia sobre o Senhor, sobre o que o Senhor estava fazendo pelo teu povo, foi chegando até ela. Ela foi crendo. Ela foi desejando o Senhor. E quando ela teve uma oportunidade, ela não perdeu. E ela mostrou que ela queria estar do lado certo da vida, que ela queria te servir. Isso é incrível, meu Pai. Isso é tão forte, que por mais que eu tente explicar, falar, parece que eu não consigo. Que o Senhor possa revelar para cada um, porque isso é muito forte. Que mudança, que coisa estrondosa. Que todos saiam daqui, meu Deus, com essa visão, com esse entendimento e com decisões tomadas, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor secou o mar, secou o Jordão, 1, 2, 3, e o Senhor pode fazer de novo. O Senhor sempre faz de novo. O Senhor abriu o mar, abriu o Jordão. O Senhor pode abrir caminhos em lugares impossíveis. O Senhor pode derrubar muralhas. O Senhor pode curar destinos. O Senhor pode fazer de novo. O Senhor não fez apenas uma vez. O Senhor está sempre fazendo na vida daquele que crê. O Senhor pode fazer de novo. Eu creio no Deus que age hoje, tanto quanto agiu no passado, e que pode reescrever histórias de vida, mudar vidas hoje, tanto quanto operou no passado. Eu sei que o Senhor pode fazer de novo, e que isso entre no coração de cada um e tome posse, cada um esteja tomando posse, que se nós dermos condições, o Senhor vai fazer de novo. Obrigada por tudo, meu Deus. Muito obrigada, amém. Amém e amém.